Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre contexto de filtro e contexto de linha no Power BI. Eu tenho recebido diversas dúvidas aí dos seguidores e eu tenho percebido que muitas dessas dúvidas é justamente pela falta de um entendimento melhor entre esses conceitos, de o que é um contexto de filtro e o que é um contexto de linha. E por causa disso, nossos usuários têm criado verdadeiros monstrengos utilizando as funções DAX. Então, para a gente deixar de criar esses monstrenguinhos aí com o DAX, nós vamos aprender melhor no vídeo de hoje sobre a diferença entre o contexto de filtro e o contexto de linha. Mas antes, já deixa o seu like aí no vídeo para não esquecer depois. Se você não estiver inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. A gente publica vídeo toda segunda e quinta-feira. E aí, vamos lá desvendar os mistérios dos contextos de filtro e de linha no Power BI? Vem comigo logo depois da vinheta. Então vamos lá, eu já estou aqui com o nosso arquivo, que inclusive você pode fazer o download no link que está na descrição desse vídeo para acompanhar a aula junto comigo. Neste arquivo, no nosso modelo de dados, nós temos três tabelas, que são duas tabelas de dimensão, que são as tabelas calendário e vendedores, e uma tabela fato, que é a tabela de vendas. Inclusive, se você não conhece muito bem sobre esse conceito de tabelas de dimensão e fato, eu vou deixar um link aqui no cartão logo acima para você acompanhar uma aula onde eu falo melhor sobre esses conceitos, tá ok? Agora, nós vamos então falar sobre o contexto de filtro e o contexto de linha. Para a gente aprender melhor sobre ele, nós vamos voltar aqui no nosso relatório e vamos colocar aqui no nosso gráfico de pizza que nós temos aqui já inserido, uma medida que já está criada, que é a soma de vendas. Eu vou arrastar essa medida para cá e aí você vai perceber que automaticamente o Power BI já chegou a um valor para mim aqui que foi de 23.447.000. Para a gente entender como ele chegou a esse valor, nós precisamos primeiro entender o cálculo por trás da medida que nós criamos. Eu vou clicar aqui na medida e nós vamos ver a fórmula. Nós temos aqui que a soma da quantidade é a soma, ou a soma, da coluna quantidade na tabela de vendas. Então, basicamente, eu falei com ele para somar todos os valores de uma coluna. Então, ele chegou naquele valor de 23 milhões. Mas, para a gente entender melhor sobre isso, a gente tem que saber que o Power BI trabalha com um conceito que a gente chama de conceito tabular. Isso significa que nós trabalhamos apenas com tabelas e colunas, e não com células, como estamos acostumados no Excel, por exemplo. Então, quando nós falamos que queremos somar toda a coluna, nós estamos falando que isso vai depender do contexto. E aí você vai entender melhor o que eu quero dizer agora. Por exemplo, aqui ele veio na minha tabela de vendas, se a gente vier aqui, e somou tudo que nós temos aqui nesta coluna quantidade. Mas, se você prestar atenção, quando eu aplico um filtro aqui, em 2009, se você olhar o valor ali, mudou para 2.158 milhões. Qualquer filtro que eu aplique aqui, se eu, por exemplo, colocar um outro filtro interno, como a legenda, arrastando o supervisor, você vai ver que ele vai ter dois valores agora, um para cada supervisor. E isso acontece também por causa do contexto de filtro. Então, qualquer filtro que você aplica, seja um filtro interno, como esse aqui do supervisor, que foi colocado dentro do gráfico, e aí ali nós temos dois filtros internos, ou um filtro externo que pode vir de um outro gráfico ou visual de forma cruzada, esses filtros vão se propagar através das relações que estão criadas dentro do Power BI. Por exemplo, quando nós filtramos aqui o supervisor, nós temos dois filtros aplicados, um para a Karine e um para o Laender. Então foi como se o Power BI tivesse vindo no nosso modelo de dados aqui, tivesse vindo na tabela de vendedores, selecionado a supervisora Karine. E aí ele vai encontrar aqui todos os vendedores relacionados a Karine. Neste caso, o Thiago, o Lucas e o João. E aí nós temos o ID desses vendedores, E, C e A. Esse ID é uma chave primária que está relacionada com a minha tabela de vendas. Se você vier aqui, você pode ver que nós temos uma relação de vendedor ID com vendedor ID lá em vendas. Então, esses códigos que nós encontramos, E, C e A, eles vão filtrar essa tabela de vendas automaticamente através do que a gente chama de propagação de filtro. Mas é importante que você saiba que esse filtro só se propaga na direção do relacionamento. Nós temos aqui no caso uma setinha indicativa que mostra que o filtro saiu de vendedores e foi até vendas. Então, com aquele filtro aplicado lá da supervisora Karine, é como se nós tivéssemos vindo aqui em vendas e também aplicado um filtro selecionando apenas os vendedores A, C e E clicado em OK. E aí automaticamente vão aparecer aqui as quantidades relacionadas àqueles vendedores que estão relacionadas à supervisora Karine. E aí a quantidade de valores que vão ser somados nessa coluna vai variar conforme o filtro que você aplica. O mesmo acontece, por exemplo, quando nós filtramos o ano. É como se nós tivéssemos vindo aqui em calendário e falado, olha, eu quero clicar apenas no ano 2012.
Aí somente as datas de 2012 vão sobrar na nossa tabela, no nosso modelo de dados. Essa data ela está relacionada através de um relacionamento lá, que é uma chave, e aqui junto com a tabela vendas. E aí o relacionamento sai de data que está em calendário e vai até vendas, mantendo apenas aquelas datas específicas do ano que nós clicamos. E aí, quando ele faz o cálculo para aquela medida, ele encontra o valor baseado no filtro. Isso que nós chamamos de contexto de filtro, pois uma medida ela é influenciada por qualquer filtro que você aplique ali, exceto se você disser o contrário, através de uma função calculate, por exemplo, mas isso é assunto para um outro vídeo. Agora, vamos falar um pouquinho melhor sobre o contexto de linha. O contexto de linha é um cálculo que nós fazemos que ele não vai ser influenciado por qualquer filtro que você aplique. Por exemplo, aqui eu quero calcular a soma total de vendas, que é influenciada pela quantidade de produtos vendidos e pelo valor unitário. Então, se a gente for aqui na nossa tabela de vendas, nós vamos encontrar que nós temos a quantidade e o valor unitário. Nós queremos então calcular o valor total de cada linha dessa, que é a multiplicação da quantidade pelo valor unitário. E nós vamos fazer isso através de uma coluna calculada. Eu vou clicar aqui em modelagem, nova coluna. Com isso, nós vamos escrever aqui o nosso cálculo. Eu vou digitar aqui, olha, que valor total é igual a quantidade, e aí nós estamos falando novamente de um modelo tabular, eu estou pegando toda a coluna de quantidade e multiplicando pelo valor unitário, que também é toda a coluna de valor unitário. Então nós estamos fazendo um cálculo que vai ser feito linha a linha dentro dessa tabela de vendas. Então quando nós criamos uma coluna calculada, essa coluna está automaticamente atrelada a uma tabela em que você está criando essa coluna. Significa que o Power BI vai linha a linha daquela tabela, efetuando este cálculo, até chegar nesse cálculo de valor total que nós temos para cada linha da nossa tabela de vendas. Então, quando nós criamos uma coluna calculada, nós estamos criando um cálculo que vai ser feito linha a linha dentro da tabela. E por isso nós chamamos isso de contexto de linha. Apesar de ser uma coluna, nós temos um contexto de linha. Isso indica que aquele cálculo só é influenciado pelo valor da própria linha. Por exemplo, nós temos aqui na primeira linha uma venda onde tivemos a quantidade 12 e o valor unitário 2,50. E o total foi 30. Independente do filtro que eu aplique, do ano, do supervisor, do vendedor, este valor de 30 ele nunca vai ser modificado. Ele não é influenciado pelo filtro. E aí que está o tal do contexto de linha. Por que é importante a gente compreender este contexto de linha? Porque muitas vezes nós vamos fazer cálculos que eles englobam tanto o contexto de linha quanto o contexto de filtro. E a gente vai ver isso agora um pouquinho nesta videoaula. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui no nosso relatório e nós vamos criar uma medida que é a soma de vendas, que é a somatória daquela coluna que nós acabamos de criar, novamente utilizando o contexto de filtro. Então eu vou clicar aqui com o botão direito em medidas, nova medida. Nós vamos colocar aqui então a soma de vendas. E nós vamos utilizar a função sum, como nós já vimos ali para a soma da quantidade, só que agora eu vou informar valor total. Vou fechar parênteses, vou pressionar Enter. Quando eu faço isso, eu estou falando para ele, olha, soma toda aquela coluna que nós criamos através da coluna calculada. Então eu vou clicar aqui, vou remover a soma da quantidade, vou arrastar a soma de vendas para cá, e aí nós temos aqui o valor total de cada um dos supervisores. A Karine total ali 5 milhões, e nós temos aqui o Laender total 3 milhões, tá? Então isso aconteceu porque, novamente, os filtros se propagaram, chegaram até a tabela de vendas, mantiveram apenas as linhas daqueles contextos que nós aplicamos, no caso os 2 anos aqui, 13 e 14, e os supervisores Karine e Laender, e depois somou aquela coluna total. Porém, pode acontecer situações onde nós vamos ter que fazer esse contexto de linha dentro da própria medida. E aí nós vamos criar fórmulas que utilizam funções que trabalham tanto no contexto de linha quanto no contexto de filtro. Eu vou mostrar um outro exemplo para você. Então eu vou clicar aqui na guia extra, onde nós vamos fazer o cálculo da média de vendas. Vou clicar com o botão direito em medidas, nova medida. Nós vamos inserir aqui uma medida que vai ser a média de vendas. Média de vendas. Nós vamos utilizar a função chamada average, que calcula a média aritmética para a gente. Perceba que o único argumento dessa função é o nome da coluna. Então aqui nós temos que informar a coluna, onde nós queremos calcular a média aritmética de todos os valores desta coluna. Então eu vou colocar aqui a coluna valor total, que nós calculamos lá no nosso último exercício. Então eu vou fechar parênteses, pressionar Enter e vou arrastar essa medida aqui para o nosso visual. Perceba que automaticamente o Power BI já encontrou um monte de valores aí, um para cada categoria. Isso aconteceu devido aos filtros que foram aplicados internamente. Então, basicamente aqui nessa nossa medida, ele calculou a média de cada linha de achocolatado que eu tenho na tabela de vendas. É como se ele tivesse ido lá na tabela de vendas, aplicado um filtro para achocolatado e calculado a média dos valores encontrados. Depois ele fez o mesmo para alimento de soja, bebida láctea e assim por diante.
que nós queremos então agora é o seguinte: imagina que eu não queira calcular a média aritmética das vendas, mas eu quisesse, por exemplo, uma média anual. Neste caso, eu quero saber quanto eu vendi em média por ano em cada uma dessas categorias. E aí eu preciso então primeiro obter o valor total de cada um dos anos para depois calcular a média. E nós vamos fazer isso utilizando o contexto de linha e o contexto de filtro dentro de uma mesma medida. Então vamos lá, para a gente fazer isso nós vamos utilizar uma função que ela é capaz de calcular os valores primeiro no contexto de linha, e aí nós vamos ter que passar uma tabela para ela, já que nós vamos trabalhar no contexto de linha, e ele vai linha a linha nessa tabela calculando uma expressão. Depois que ele calcular essa expressão para cada linha da tabela, ele vai agregar os valores. No nosso caso, a agregação será uma média. Por isso, nós vamos utilizar uma função chamada AverageX, que é a função iterante que faz exatamente esse cálculo para a gente, que trabalha no contexto de linha e no contexto de filtro. Existem diversas funções iterantes com uma terminação em x, como SumX, AverageX, MaxX, que tem a mesma lógica. O que muda é a agregação final. Vou clicar aqui então com o botão direito em Medidas, Nova Medida. Nós vamos criar aqui então a média anual de vendas. Eu vou colocar aqui então a média anual de vendas. Nós vamos escrever a seguinte fórmula: AverageX. E aí perceba que ele fala o seguinte: olha, calcula a média aritmética de um conjunto de expressões avaliadas de uma coluna. E entenda como coluna o nosso contexto de linha que nós falamos agora há pouco. Então o que nós temos que passar como primeiro argumento é uma tabela. Basicamente, eu tenho que falar para ele calcular a soma de vendas para cada ano. Então, eu quero que ele gere uma tabela para a gente com todos os anos. 2009, 2010, 2011, com cada um dos anos que nós temos no nosso modelo. E aí depois nós vamos passar a expressão, que no caso é a soma de vendas que nós já temos criado. E aí depois que ele encontrar a soma de vendas para cada linha da tabela de anos, nós vamos então calcular essa média. Então eu vou colocar aqui uma função chamada Values, que é capaz de gerar para a gente todos os valores únicos de uma tabela. Perceba que ela retorna uma tabela de colunas ou uma tabela que contém valores distintos, exclusivos de uma coluna. Eu vou colocar aqui então a coluna ano de calendário. Isso significa que o Power BI vai gerar para a gente então uma tabela contendo uma linha para cada ano que nós temos. Vou colocar ponto e vírgula e agora eu vou explicar a expressão. Nessa expressão eu vou colocar a soma de vendas. Aqui estou falando então para o Power BI. Olha, você vai calcular para mim cada soma de vendas que eu tenho para cada um dos anos. Então eu falei com ele, você vai primeiro linha a linha da tabela de anos, lá em 2009 calcula a soma de vendas, depois 2010 e calcula a soma de vendas. E por último, quando você encontrar uma somatória de vendas para cada ano, você vai agregar esses valores calculando a média deles. Vou pressionar Enter agora e vou arrastar essa nossa medida para o nosso visual. Então aqui a gente consegue encontrar um valor totalmente diferente do nosso primeiro cálculo. Nós temos 163 mil. Esse valor é o valor médio anual que eu tive em cada um dos anos lá para aquela categoria específica de achocolatado. Então o contexto de filtro funcionou. Eu apliquei o filtro de achocolatado aqui nesta linha. Ele encontrou todas as vendas de achocolatado. Ele foi lá e encontrou então cada uma dessas linhas, gerou para mim uma tabela virtual com a lista de anos que eu tenho naquele período. No caso aqui nós temos de 2019 a 2009. Ele fez para cada ano dessa um cálculo para cada linha no contexto de linha, que é a soma de vendas, e por último ele agregou todo mundo tirando a média. Então essa que é a diferença básica entre você trabalhar no contexto de linha e no contexto de filtro. Na grande maioria dos cálculos, nós vamos trabalhar no contexto de filtro, onde nós vamos simplesmente escrever uma função agregadora que vai chegar para a gente um resultado conforme os filtros que a gente aplica. Mas em outras situações, pode ser necessário você trabalhar no contexto de linha, onde você quer que uma determinada expressão seja calculada para cada linha de uma tabela. Seja essa uma tabela física já do seu modelo ou uma tabela que você criou virtualmente através de uma função DAX. Então é isso, espero que vocês tenham entendido essa diferença aí entre contexto de filtro e contexto de linha e que isso ajude a clarear melhor aí na hora de você criar as suas medidas. Nas próximas aulas nós vamos explorar um pouco mais como nós podemos trabalhar com esses contextos aí dentro da parte de tratamento de dados, se a gente já planejar melhor o nosso modelo antes de criar as medidas, e aí nós vamos ter medidas muito mais leves, medidas muito mais enxutas, sem aqueles monstrengos aí que nós temos no Power BI. Então um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Então se nós fosse... exceto se você disser. Eu vou voltar aqui. Você vai agregar esses valores total que nós temos. Não, ficou confuso. Deixa eu voltar aqui.